Você alguma vez já se perguntou o que representa quando um número está na parte superior de outro? Sabe o que significa? Como pode ser resolvido? E de que forma isso se aplica na matemática? Então, isso se trata de uma potência, que é quando um número está elevado a outro, que chamamos de expoente. Se você não sabe ou se sabe e quer se aprofundar mais neste assunto, fique aí que vamos saber tudo sobre a potenciação e suas características. Olá, aqui quem fala é o Professor Rodrigo do canal Matemático Raiz de X e hoje eu estou aqui para te ensinar de uma maneira fácil e bem dinâmica a matemática. Peço aí que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para mais aprendizado. Vamos lá! Nesta aula, vamos estudar a potenciação, os conceitos básicos, as propriedades que envolvem a potenciação, como realizar cálculos que envolvam potências e, por fim, como se aplica os números em notação científica, que também são escritos como potências de 10. Para o melhor entendimento, vamos dividir esse assunto em 3 partes. Vamos começar pelos conceitos e algumas potências notáveis. Depois, veremos as propriedades e como aplicá-las. E, por fim, os números escritos em notação científica, além de bastantes exercícios em cada uma dessas partes. Vamos lá! Para começar, vamos entender o básico. Potenciação é simplesmente o ato de multiplicar um número por ele mesmo várias vezes. O número que é multiplicado por ele mesmo é chamado de base, e o número de vezes que o multiplicamos é o expoente. Resumidamente, podemos dizer que a potência é formada por uma base e um expoente. Vamos ilustrar com um exemplo prático. Se tivermos 2 com o número 3 na parte superior, dizemos que 2 está elevado a 3 ou 2 ao cubo. Dizemos ao cubo quando o expoente for igual a 3. Voltando ao nosso exemplo, temos 2 ao cubo. Isso significa que vamos ter que multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes, sendo 2 vezes 2 vezes 2, que isso é igual a 8. Em outro exemplo, podemos ter 5 elevado à quarta potência. Ou seja, devemos multiplicar o 5 por ele mesmo 4 vezes. Então fazemos 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Podemos arranjar formas de simplificar o cálculo. Neste caso, podemos agrupar essa multiplicação de 5 2 vezes, resultando em 25 cada. E depois multiplicar entre si, sendo 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 25 é igual a 625. Portanto, 5 elevado à quarta potência é igual a 625. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um erro muito comum entre os alunos, que é de confundir a potência com uma multiplicação simples. Exemplo: devemos ter em mente que 3 ao quadrado é diferente de 3 vezes 2. Ambos utilizam formas de multiplicação diferentes, sendo a primeira uma potência, onde o expoente 2 é a quantidade de vezes que a base 3 deverá ser multiplicada por ela mesma, e no segundo caso, que é 3 vezes 2, simboliza que 3 está se repetindo 2 vezes de forma somativa, ou vice-versa, que 2 está sendo somado 3 vezes, ok? No primeiro caso, o resultado é 9 e no segundo caso, o resultado é 6, sendo ambos os casos diferentes. Por isso, fique bem atento a esse pequeno grande detalhe, né? Agora vamos falar sobre alguns casos de expoentes notáveis, que são alguns casos que ocorrem e que são fundamentais para a aprendizagem da potenciação. Temos que o primeiro caso é quando o expoente for igual a 1.
Toda vez que tivermos uma base sendo elevada por 1, o resultado sempre será a própria base, tendo em vista que é o número sendo multiplicado apenas uma única vez, ou seja, vai resultar nele mesmo. Exemplo, 34 elevado a 1. O resultado será o próprio 34, porque ele se multiplica apenas uma vez. 1001 elevado a 1. O resultado será 1001. Já no segundo caso, é quando o expoente for igual a zero. No caso do expoente for igual a zero, o resultado sempre será 1, não importando o valor da base. Basta que o expoente seja zero para que o resultado seja 1. Vamos aqui a um exemplo. 25 elevado a zero. Isso resulta em 1. 10,36 elevado a zero. Isso é igual a 1. Não importa a base, sendo o expoente zero, isso resulta em 1. O terceiro caso é quando o expoente for negativo. Quando a base estiver sendo elevada por um número negativo, devemos ter em mente que este sinal negativo significa o inverso. Ou seja, faremos o cálculo normalmente e ao final invertemos o resultado. Vamos ver alguns exemplos. 3 elevado a menos 2. Primeiramente, realizamos o cálculo normalmente. 3 vezes 3 é igual a 9. Em seguida, invertemos o resultado. Neste caso, aprendemos lá em conjuntos numéricos que o 9 pode ser escrito como 9 sobre 1, pois 9 dividido por 1 resulta no mesmo. Logo, o inverso é 1 sobre 9. Vamos a um outro exemplo. 3 quintos elevado a menos 1. Neste caso, temos uma fração como base. Percebemos que ela está dentro de parênteses e sendo elevado a menos 1, ou seja, a fração inteira sendo elevada a este expoente negativo. Então, como já aprendemos, fazemos a conta normalmente, sendo 3 quintos elevado a 1, que resulta no próprio 3 quintos, como já vimos anteriormente. Em seguida, invertemos a fração, que no caso o 5 que era denominador fica no lugar do numerador e o 3 acontece a mesma coisa, eles invertem as suas posições. Atenção! Quero que você preste bem atenção nesta parte, pois este caso costuma ser o vilão dos erros dos alunos quando se trata de cálculos envolvendo potenciação. Este caso vamos chamar de quarto caso, que é quando o sinal pertence ou não à base. Quando estamos usando potências, usamos os parênteses, colchetes e chaves para simbolizar os componentes que formam a base que estão sendo elevadas àquele expoente. Exemplo: quando fazemos 2 elevado à quarta, percebemos que o 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes, que fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que isso é igual a 16. No entanto, se formos utilizar o menos 2, que é o número oposto a 2, e queremos elevar ele à quarta potência, devemos colocá-lo dentro de parênteses. No caso, abre parêntese, menos 2, fecha parêntese e então elevamos à quarta potência. Desta forma, explicitamos que a base é o sinal de menos e o número 2, pois, sem os parênteses, deixamos a entender que o menos não faz parte da base, que ele está ali somente na frente da potência 2 à quarta. Vamos resolver 2 exemplos, que diz
Resolva as duas expressões a seguir e as compare. Letra A. Menos 2 elevado ao quadrado mais menos 2 elevado ao quadrado. Letra B. Menos 2 elevado ao quadrado mais menos 2 elevado ao quadrado. Percebemos que a leitura das expressões elas são iguais na fala, porém, matematicamente, elas representam situações diferentes. Vejamos. Na letra A, temos as duas bases sendo formadas por menos 2, já que eles estão entre parênteses, e isso significa que o menos faz parte da expressão, ficando menos 2 vezes menos 2, repito o sinal de mais, e agora vamos abrir um parêntese para não ficar um sinal do lado do outro, ficando menos 2 vezes menos 2. Resolvendo essas multiplicações, vamos lembrar lá da multiplicação de números inteiros, que fica sinal com sinal e número com número. Então vamos aqui, menos com menos é mais, e 2 vezes 2 é 4. Vamos repetir a mesma coisa nesta segunda potência, já que elas são iguais, ficando 4 mais 4. E essa soma ela é igual a 8. Na letra B, percebe-se que na primeira potência o sinal negativo não faz parte, pois ele não está dentro do parêntese, junto com 2. E na segunda potência, o menos ele já faz parte da base, pois ele está dentro do parêntese junto com 2. Então vamos fazer. Repito o sinal negativo, pois ele não pode sumir dali, e fazemos 2 vezes 2, mais, agora eu vou abrir o parêntese para não ter choque de sinais, ficando menos 2 vezes menos 2. Resolvendo isto, fica menos 2 vezes 2 é 4, mais menos 2 vezes menos 2 é 4. Somando estes números, fica menos 4 com mais 4, que é igual a 0. Chegamos à conclusão que um parêntese faz muita diferença quando iremos representar um cálculo. Por isso, para que isto fique bastante claro em sua mente, eu recomendo que você veja essa parte mais de uma vez. O quinto caso é quando a base for negativa e o expoente for par ou ímpar. Este caso é muito comum aparecer em provas e testes, justamente para saber se você, aluno, está ciente dos conceitos matemáticos. Vamos começar por um exemplo clássico. 1 elevado a 1000, ou seja, isto significa que o número 1 vai ser multiplicado por ele mesmo 1000 vezes. Por lógica, sabemos que 1 multiplicado por ele mesmo várias vezes ou até mesmo infinitas vezes, isso sempre vai resultar em 1. Então podemos dizer tranquilamente que este resultado é igual a 1. No entanto, quando temos menos 1, ou seja, a base for negativa, o resultado muda de acordo com o expoente, se ele for par ou ímpar. Vejamos, menos 1 elevado a 1. Nós já sabemos que toda base elevado a 1, o resultado será ele mesmo, no caso, menos 1. Agora temos menos 1 elevado a 2. Como é que fica isso? Menos 1 vezes menos 1. Tá? Então vamos trabalhar o jogo de sinal. Menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. Então o resultado será 1. Menos 1 elevado a 3 fica menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Vamos resolver isso. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E 1 vezes 1 vezes 1 resulta em 1. Então o resultado aqui ficará menos 1. Menos 1 elevado à quarta potência. Temos menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1
vezes menos 1. Então vamos resolver isso. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E menos com menos, mais. E fazendo a multiplicação, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, isso resulta em 1. Ou seja, o resultado aqui é 1. E assim sucessivamente. Assim vai ser feito com elevado à quinta, elevado à sexta. No entanto, você percebeu algo aí? Podemos ver que quando a base ela é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. E quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Portanto, concluímos que quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado será positivo. E quando o expoente for ímpar, o resultado será negativo. Isso se dá pela consequência das multiplicações de sinais, ok? Quero deixar bem explícito que o importante para a sua aprendizagem é que você pare o vídeo e vá escrevendo esses casos em seu caderno ou em alguma folha, prestando bastante atenção, foco e aprendizagem, para que assim você tenha uma boa fixação destes assuntos e assim como qualquer outro. Agora vamos deixar de enrolação e vamos aos exercícios.